Boa noite, Flávio Freire, tudo bem? Que bom recebê-lo aqui no Pimba nos Esportes, oficialmente. Você tá com a cara de cansado, você tá trabalhando muito, Flavião. Pede aumento pro nego. Cuidado. Não aumento de serviço, né? Boa noite, não, realmente eu vim direto do trabalho pra cá, até peguei um trânsito aí, que essas horas todo mundo saindo do trabalho, né? Mas bom tê-lo aqui. Só um recadinho, a gente ontem anunciou que o China viria ao programa, só que o Pezão mudou o horário do treinamento, visando esse jogo difícil que é contra o Magnus, então ele marcou o treino para agora, então não teve como o China vir ao programa. O Flávio falou, olha, eu me coloco à disposição. Falei, nossa, será bem-vindo. O que projetar desse jogo de quinta-feira contra o Magnus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 10 vezes, né? Não, 10 vezes? A gente espera, sim. Lógico, é uma quadra menor, né? A quadra deles lá, 20 por 40, é uma quadra oficial, então é difícil jogar contra eles lá. Aqui, qual é o nosso plano de trabalho, vamos se dizer? Esquema tático, 5-0. 5 dentro do gol. A quadra é pequena, por isso que a gente pede que a torcida compareça, dá força ali, vai vir... Eu acho que vai vir uns 4, 5 do time de seleção, né? Você tá falando acho porque, pra quem não sabe, no sábado o Magnus usou o sub-20 contra o Brutus e mesmo assim foi 9-3. Até o China comentou, pô, eu preferi que fosse o profissional, porque o sub-20 parecia que era o último jogo da vida dos moleques. Na verdade, a oportunidade que aparece pros meninos, né? Então o Ricardinho como treinador tava no banco, então a molecada mostrou... Na verdade, era o sub-20 mesclado com o time de cima, né? No time de cima tava o Baroni, tava o Johnny, tava o Gugu Flores, que sempre joga no time de cima. Então o time deles é difícil. O Magnus, ele está enfraquecido em relação à temporada passada ou fortalecido? Não, eles deram uma... Vamos dizer, depois da série do Leozinho, caiu na mídia, então eles deram uma baixar, mas agora contrataram outro, né? Um imperador aí que estava 6 anos na Europa. Até no sábado ele estava lá no treino, treinou antes de nós. Eu falei, o cara tem 2 metros e tal lá de altura. Eu falei, faz um trabalho ali. Hoje o Magnus qual potência do Brasil? Você coloca como primeira, segunda, terceira? Primeira. Hoje é a primeira. Mais que Corinthians? Mais. Apesar de ter perdido o título pro Corinthians? Eu ainda acho que o Corinthians está na frente do Magnus. Não tá. Você acha que o Magnus é a maior força do Brasil hoje? Hoje é a maior força do Brasil. A que mais estrutura tem são eles. E o Falcão continua ajudando? Com certeza. Esse é o time do Falcão. Ele fica por trás, né? Tanto é que hoje ele tem essa marca da aposta dele, que é o Bet. Então já tá na marca lá no ginásio. Então é ele que... Vamos se dizer que por trás gerencia, eu acho que aquilo ali. Magnus é uma ração para animal, é aquele cachorro bonito, preto e branco, parece um cachorro corintiano. Mas foi ele que conseguiu a Magnus para Sorocaba? Foi ele que conseguiu. Ele foi o padrinho, né, do futsal. Foi o padrinho. É como a gente fala, né? O cachorrão, né? Por isso que tem a marca do cachorro. Quando a gente fala, os cachorrão vão jogar, que tipo, os grandes vão jogar. É impossível não falar de Magnus e associar o Falcão, né? Não consegue. Não consegue. É igual o Rodrigo, capitão da seleção, é a mesma coisa. Eu falei um dia com o Marcelo Pilon assim, que eu acredito e tenho quase que certeza que um dia o Rodrigo jogue no Brutus Futsal. É um sonho muito distante, porque hoje é o principal jogador do futsal brasileiro. É humanamente impossível pensar em um ano o Rodrigo vestir a camisa do Brutus, nem que por um campeonato. Não, a gente já até brincou, eu brinco com o Aguinaldo, de trazer um Falcão para ele fazer um jogo. Ele fala, Flávio, é outro patamar, os caras estão no nível muito acima. Né? Hoje quanto ganha o Rodrigo? Mais ou menos? Numa faixa de uns 30. 30 mil. E hoje a faixa etária do Brutus é de quanto? A folha minha dá isso quase. Quer dizer, com a folha do Brutus você paga um Rodrigo. Exato. Mas um que falou que poderia vir pro Brutus foi o Cime. O Cime comentou no jogo contra o São Paulo lá. Eu falei pra ele, o que você tá achando do trabalho do Brutus? Ele falou, cara, tiver que vier e tal, e o Cime tem uma vasta experiência, né? Tá bem no São Paulo. É difícil, né? O Rodrigão tá... O Rodrigo deve parar lá, né? Eu não duvido que ele joga aqui. Ele gosta, ele tirou foto com a Delma, foto com o eles têm um contato aí, um amigável até. Ele tava no Japão, acho que ontem, chegou hoje no Brasil. Por isso que eu liguei pro Reinaldo pra ver se ele joga ou não. Não dá pra prolongar ele um pouquinho já. Dá um pouquinho mais de sushi pra ele no Japão. Eu não sei se ele vai vir, né? Como ele chegou agora de viagem, mas... Tipo, nós precisamos ganhar esse jogo.
Não tem o que falar, né? Não tem o que falar, mesmo que a gente joga domingo contra o Zona Sul, eles marcaram o jogo domingo 7 horas da noite. Domingo, 7 da noite, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E é pra judiar, hein? É pra judiar, porque ele mudou todos os jogos dele. Entendi. Era no meio de semana, como o time dele trabalha, e a opção dele, né? Então ele falou, vou mudar meu jogo pro sábado ou pro domingo. Ô Flávio, fala um pouquinho dessa mudança que teve no Brutus. O Brutus sai de um patamar e volta a apostar nos jogadores regionais. Jogadores que são bons no campo e bons no futsal. Maiquinho, Cleitinho, Choco, enfim. Por que dessa mudança? É dificuldade, tipo, no segundo semestre, você achar jogador. Não, pô, jogador parado você não acha. É difícil. Então ele tentou aí dar oportunidade para quem é da cidade, que às vezes, o Brutus não dá oportunidade para nego da cidade. Não, a gente abre as portas. Só que você vê que é difícil o cara trabalhar de dia e treinar à noite. É difícil o cara chegar à noite e ele ter a mesma disposição do que aquele que vive do futsal. E isso acabou incomodando um pouco o Pezão. É natural, né? O técnico, o técnico quer todo mundo bem, treinando bem. Ele quer todo mundo, ele quer treinar ele é 2 pilhado, períodos. Né? Ele quer 2 períodos. A gente, no projeto por ano que vem, a gente já está vendo para que tenha no mínimo 10 que viva disso. Ah, certo. Que ele possa Quer dizer, vai mudar o patamar de novo. Que ele possa marcar o treino 8 horas da manhã. Eu vou ter 10 caras para treinar 8 horas da manhã. O Nego comentou comigo que ele tem como meta fazer o Heitor só jogar futsal. E que depende dele. O Heitor é um menino novo aí que a gente achou aí, que eu fui assistir a final deles lá em Iracemápolis. Só que ele também trabalha na prefeitura, né? Tem aqueles casos de plantão. Às vezes a gente tá esperando ele e fala, tô no plantão, ele trabalha vamos se dizer, aqui é BRK, lá na Águas da cidade dele. Então estourou um cano. Flávio, hoje eu não consigo ir porque eu tô a trabalho. Então isso que complica. É um sonho deles, mas às vezes para nós atrapalha. Ô Marcelo, você que acompanha muito futsal, gosta do futsal, entende de futsal, como é que é para você saber que o Magnus vem jogar aqui em Limeira? Pois é, Edmar, eu tenho essa meta aí, que eu tô indo para ter um compromisso em São Paulo amanhã e eu não sei como é, eu vou tentar fazer todo o esforço para poder voltar. Eu nunca imaginei isso, tá? É até uma pergunta que eu coloco até mesmo pro Flávio, né, para poder falar, porque quando o Magnus veio aqui, tava com pandemia, não tinha público e era uma situação totalmente complicada, porque tava encavalado 3 campeonatos o Magnus. E hoje vai ter uma grande chance de vir uma boa parte do clube para cá, né? E eu queria te perguntar, Flávio, sobre isso. A Copa IPTV ajudou muito o Brutus nessa transição para trazer jogadores. A casa para os atletas ajudou também muito essa questão do profissionalismo. Comida da boa, né? Do Guaíba. Do Guaíba. E a gente vê que o Volucato virou uma casa onde os visitantes, os adversários estão tendo medo do Brutus. E faz tempo que o Brutus não perde em casa. E eu sempre faço o comparativo, Flávio, do começo. Você estava amassando barro, você, China, o Nego. Queria que você falasse sobre todo esse trabalho. Você sabe o quanto que eu gosto de você, que eu respeito demais o seu trabalho. O Flávio colocou muito profissionalismo. Não é porque o Flávio está aqui conosco. O Flávio colocou muito profissionalismo nos pequenos detalhes pro Brutus, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que administrar. É empresa, é clube, os jogadores que às vezes é funcionário. E o Flávio colocou com muita educação, e o Flávio é extremamente discreto, já falei isso daí pra ele colocou muito profissionalismo. E quinta-feira você está recebendo o campeão do mundo aqui, que é o Magnus. Como você vê tudo isso, Flávio? Realmente, foi um sonho, né? Quando eles vieram o ano passado, estava tudo parado, ele não podia... Até liguei na federação, libera pelo menos... Verdade. Um pouco, tá todo mundo pedindo, falei, não posso liberar, então... Quando a gente foi para disputar a federação, a primeira coisa que o Aguinaldo teve em pensamento, o Magnus vai vir para cá, porque é um projeto nosso para ele, é um sonho dele. Sonho. É um sonho do Aguinaldo ele jogar contra o Magnus, o Capita, que é um amigo dele, ele capitão de lá, o Aguinaldo daqui, trocarem a camisa, isso é, para ele, que quer viver disso aí, é muito bom. Então a gente tinha feito um cronograma de pedir 1 quilo de alimento ou 1 litro de leite amanhã, mas
A gente já conversou, vai ser entrada franca, liberada. Ah, ok. Ah, mas quem quiser levar, quem puder levar para ajudar as entidades, então, mas a gente liberou realmente para que todos possam ver o Magnus em Limeira. O Batuque não vai ter. O Batuque é Federação. Federação Paulista não deixa, só na Liga Paulista que pode o Batuque. Então camisa 6 está de folga. Quer dizer, pode ir lá, mas sem instrumento. Não, eles vão vir até uma postagem deles hoje, fazendo um apelo à federação pedindo liberar. Que legal. Libera o Batuque, libera o Batuque. Legal. Então criou-se uma identidade, sim. Dentro de casa, os times estão vindo com medo. Lógico. Porque a gente não está perdendo em casa. A gente está perdendo fora. Em casa criou-se o time dos caras é marrento lá dentro, então... E a grande chance de classificar, né? Que legal. Nós temos uma grande chance de classificação. Ganhou, né? Ganhou do Clube Atlético Zona Sul por 6-3, perdeu em Hortolândia 4-3, perdeu para o Magnus 9-3. Suponhamos que o Magnus ganhe quinta-feira, não vou lutar, é normal. Aí no domingo que a classificação que vai valer. Classificação, é jogo exatamente. de 6 pontos. Jogo de 6 pontos e fecha contra o Hortolândia. Então a gente fecha em casa. Então dá para classificar. Fechando em casa, a gente vai para a região de Viradouro, que é lá, Viradouro, Monte Azul. Passando lá, a gente volta a semifinal aqui. Ai, que beleza. E volta dentro da chave, não sai da chave. Então pode ser que tenha uma semifinal Magnus aqui. Imagina, que coisa. Uma semifinal de uma Federação Paulista, um time na região aqui. Pelo amor. Flávio, a gente vai... até aproveitando aqui o link, né? O Admir Nogueira tá te mandando um abraço. Amanhã, Admir, 10 horas, hein? Ele tá perguntando se é mais fácil cuidar do Brutus ou ficar como treinador em torneio regional. Falar nisso, parabéns. Parabéns pelo título. Daqui a pouco o Igor direto do Limeirão com a cobertura da eleição. Mas, Flávio, parabéns. O Jeff Brutus foi campeão dos Jogos Operários Industriais do SESI, a fase regional. Ganhou do CNH de Piracicaba, goleando 8-3 e venceu ao Irpor de Rio Claro, o nome desgraçado, pelo placar de 4-3. O Nego jogou, fez gol, um abraço ao Fofão que fez gol. O China fechou lá atrás no gol. Samurai, meu grande amigo Samurai. Parabéns, ô treineiro. Não, obrigado. A gente também tem essa função dentro da empresa, né? Então, eu coloquei o time no futsal, coloquei também as meninas no vôlei, também cheguei na final com a Delma, não posso deixar de falar dela. Bonitinha. Então joga a Delma, a Michele, a Rafaela e a Ellen. E o futsal também chegou. Então agora a gente vai para a região de São Carlos, a um passo de chegar lá no estadual. Né? Parabéns. É como fala, a região tem dono. No futsal é a GF e no vôlei também é a GF. E a gente do outro lado, né, agora como também dirigente, eu vejo qual é a dificuldade de você tocar um time de futebol. Difícil. É muito difícil, muito difícil. A gente, por exemplo... Tinha um time montado e de repente, hoje existe muito agenciador. O que o agenciador faz? Ele vê um moleque aí, vai 2 jogos bem, ele pega, já liga direto. Essa é a maior dificuldade que o Brutus tem enfrentado hoje. Quer dizer, ele forma o jogador, ele busca um jogador que não é tão conhecido, o jogador vem aqui, vai bem, faz gol, vem o time mais forte e leva. Exatamente. Uma proposta financeira maior. Uma proposta financeira, principalmente pro lado do sul. O futsal muito forte lá, né? Entendi. Qual foi a maior perda que o Brutus teve? Foi o Fradique? O Fradique, o Matheus agora por último, que foi o pivô que ele estava vindo bem, a gente tinha acertado com ele. O Paulinho. O Paulinho, pra você ver, ele jogou, nós jogamos contra o Barão, no outro dia o Barão levou ele embora. Mas pode, não tem um contrato? Eu ia perguntar isso. Não tem contrato, né? No futsal não existe um contrato. A gente vai estar planejando de se fazer. Hoje, o que a Liga favoreceu os clubes? A liberação. Então, isso que eu ia falar. Se o jogador, por exemplo, vestiu a camisa do Brutus no Campeonato Paulista, ele não pode jogar o Campeonato Paulista por outro clube. Existe, por exemplo, até 3, 4 jogos ele jogou pro Brutus. Até 5º jogo, do 6º ele já pode. Ah, ainda tá errado. O Brasileirão tem isso, né? A partir do 7º jogo pode mudar. Agora, o que a gente fez agora? Agora, como a Liga deu esse aval, eu tenho a liberação. O agenciador liga, já aconteceu, dele me ligar, falar, tô levando o jogador. Não, você não vai levar ele. Ou paga um X. Ou paga um X. Isso. Ele questionou, mas você não tem contrato com ele. Eu posso não ter o contrato, mas eu tenho a liberação. Você tem a liberação. Enquanto você não o liberar, ele não pode jogar. Ele não vai jogar. Eu acho que aí tá certo. Entendeu? A gente não queria fazer isso, mas devido a... Hoje, o ser humano não dá para você acreditar em conversa. Isso. Tudo tem que ser na caneta. Que coisa, né? Na caneta. Então, hoje a gente tem esse aval. O Matheus, por exemplo, aconteceu dele ir embora. Ele já tinha ido embora.
E eu com a liberação na minha mão. Nossa. O agenciador, ele já tá com a viagem comprada. Ah, já tá comprada? Então, pois bem. Então você faz o depósito. E aí cobrou. Se você fizer, eu te dou a liberação. E ele fez. Não ele, o clube onde ele levou, o presidente ligou pro Aguinaldo, Sim. O Aguinaldo me ligou. Nós conversamos, faz o pagamento aí, a gente libera o milhão. Aí tá certo. Aí pelo menos não sai no prejuízo, né? E todo mundo fazendo gol, né? Então, assim, o Fradique tá no Chipre, o Matheus tá lá no Sul, Léo Barbosa tá fazendo gol pra caramba. Léo Barbosa. Nossa, fazendo gol, tá sendo destaque. Mas aqui eu não achava ele bom jogador, rapaz. Eu achava ele gordo. É que ele veio da Ucrânia, veio muito... Ele veio Eu da falo Ucrânia. mesmo, eu Ele falo veio mesmo. muito não pouco, gordo. não. E ele teve uma contusão, né? Ele teve uma contusão. Sim, ele veio da Ucrânia, ficou lá naquela época que estavam presos lá, ele pediu oportunidade, a gente deu, e de repente apareceu o time do Sul. Ele foi embora, quis voltar, mas aí a gente já tinha contratado o Matheus. O futebol é isso, é um rodízio, então você não consegue. É lógico, é lógico. Bom, vamos voltar então. Convite, Flávio, pro torcedor do Brutus comparecer quinta-feira, 7h30 da noite, no Volucato, Brutus e Magnus. É o aniversário dos sonhos. Não em termos de placar, mas dos sonhos por estar em Limeira, pra gente ver a grande potência que o Magnus é. Não, com certeza, é um grande jogo, né? Lógico que a esperança existe. Esperando, pode morrer. Como é que vai ser a palestra do Pezão no vestiário? Não, a gente já aprendeu lá, né? Aprendeu lá e vamos agora dentro de casa tomar lição aqui em casa, né? Ela falando, se tiver que empurrar os caras na arquibancada, joga eles lá na... Aqui não vai fazer gracinha aqui, não. Entrada franca, tá? Quem puder levar 1 quilo de alimento, por favor, leve. O jogo vai passar no canal do Brutus. Eu vou transmitir o jogo ao lado do Eliel, ao lado do Alexandre Pimenta, Sim, ao lado do Léo. Vai ter a transmissão do jogo. Bianca Cardoso. Então, vai ser um evento. Para a cidade é um evento esse... A gente está falando muito de internacional independente e lembrando que o Brutus também é um time profissional. É lógico. É isso que eu falo, abracem essa causa. Claro, claro. Não tem ninguém na cidade que ia bancar um time como o de Aguinaldo. Lógico que tem os patrocinadores, não vou deixar de falar aqui dos patrocinadores, senão a gente não consegue tocar. Com certeza. A Placicora, 360, o Esconte, Guia Brasil, Supremacia, preciso lembrar de todos. FC... a Winner Life. Então, são vários patrocinadores que colaboram, mas só isso ainda não dá para trocar um time. É porque o Aguinaldo, ele gosta. Eu sei. É um cara que gosta do futsal, é um sonho dele, então a gente tem que abraçar essa causa com ele. A cidade tem que abraçar. Parabéns, parabéns. Cidade, Ô Flávio, parabéns. Teve um torcedor aqui que elogiou a camisa preta do Brutus e perguntaram aqui se vai ter venda lá. Tem a lojinha lá, né? Sim, vai ter a venda, né? E vou falar agora, vou sortear uma camisa no intervalo. Ó, que Legal. bacana. Show. Vou sortear uma camisa do Brutus. Continue assim. E volte sempre. Volta, é só convidar que a gente tá aí. Então tá bom.